Vem, Senhor Jesus. Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia, Irani. Bom dia, minha querida. Seja bem-vinda. É uma alegria estarmos aqui, né? Este hino foi escrito baseado em Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória Amém. a Deus. Agradecemos a Deus por aqui estarmos mais uma manhã. A misericórdia de Deus se renovou nas nossas vidas mais uma vez. Hoje é sábado, santo dia do Senhor. É o dia que Deus separou, santificou, abençoou. E aqui estamos. Hoje, todos os dias é dia de milagre, mas hoje é o dia santo. Hoje é dia de bênçãos dobradas para a honra e glória do nosso Deus. E, neste momento, nós vamos falar com o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que fez, que santificou o sábado, aquele que criou você, aquele que me criou e aquele que deu a vida por nós. Vamos dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Deus. O nosso mensageiro já entrou, Lígia? A pessoa que vai compartilhar... Sim, irmã Irani, é a irmã Fátima, ela já está aí. Já está aqui conosco. Irmã Fátima, minha princesa, seja bem-vinda. Vamos fazer 2 orações? Você faz a primeira e eu faço a segunda? Sim, ok. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno, obrigada, Senhor, porque tão bondosamente o Senhor nos deu uma noite feliz de sono, um despertar com vida e com saúde, nos deu o privilégio de poder falarmos, ó Pai, com o Senhor logo pela manhã, nos deu, ó Pai, a alegria de pertencermos à Tua igreja, Senhor, a igreja dos últimos dias, o seu povo, ó Pai, remanescente. Queremos, ó Pai, nesse momento de pedir perdão, porque sabemos que muitas vezes, ó Pai, entristecemos o Senhor, mas não é voluntariamente, Senhor. Perdoa-nos e seja conosco, ó Pai. Nos dê o Teu Espírito Santo, derrama sobre nós o Teu poder e nos capacita, Senhor, para que possamos, pela Sua graça, pela Sua infinita misericórdia, ó Pai, falarmos de acordo com a Tua vontade, fazer aquilo que Te agrada. Peço que o Senhor, nessa manhã, Pai, me coloque em minha boca aquilo que o Senhor quer que eu fale, não aquilo que eu quero falar. Mas que Teu Espírito Santo, ó Pai, me unja para que essa reflexão sirva primeiramente para mim e que todos que vão ouvi-la, Senhor, possam também ser tocados, preparados pelo Teu Santo Espírito, para que cada palavra que o Senhor nos disser sirva, Senhor, para fortalecer
o nosso espírito. É o que eu te peço, e em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, continuando na tua presença, continuando a oração da tua serva, Pai. Mais uma vez queremos agradecer pelo privilégio de ainda podermos nos reunir, o privilégio de ainda poder fortalecermos a fé um do outro e de juntos podermos estudar a tua palavra, Pai. Neste momento, nós trazemos os nossos corações, Pai querido, e pedimos que, se nós não conseguimos entregar, que o Senhor tome os nossos corações para serem transformados pelo teu poder. Toma em tuas mãos a nossa querida irmã que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu a irmã Fátima para que fosse um vaso nas tuas mãos hoje para compartilhar conosco o pão. Senhor, unja com o teu Santo Espírito, para que as palavras, os pensamentos, para que ela seja dirigida, não só hoje, não só agora, mas todos os momentos da vida dela seja dirigida pelo Senhor. Fica conosco, nos ensinando e nos dando poder para colocar em prática a mensagem que nós vamos ouvir nesta manhã. Oramos e desde já te agradecemos. Pedimos também uma bênção especial sobre a vida dela e a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Cada família representada aqui, cada pessoa, Senhor, que o Senhor está proporcionando o privilégio que seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Minha querida, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Que o Senhor nos abençoe ao estudar a palavra dele. Amém, queridos. Bem, é emocionante, né? Quando Deus nos convida, né? Quando Ele nos chama para nos usar. Eu fico muito feliz quando Ele faz, né, esse prodígio, né, conosco. A gente fica emocionado também, né? Hoje eu quero partilhar com vocês o seguinte. Desculpa. Na palavra, existem muitas orações lindas, lindas, que muitas vezes quando a gente lê, eu fico imaginando como é que foi aquele momento que aquele servo do Senhor orou, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, qual de vocês aí tem um especial, assim, quando se lembra de alguma oração dos servos do Senhor, qual dessas orações que mais toca vocês, né? Eu não ia me surpreender se cada um falasse, olha, eu gosto da oração, por exemplo, de Daniel, né? Quando Daniel começou a orar ao Senhor, né? E logo depois da oração, né? Veio a palavra dizendo que enquanto ele começou a orar, veio a ordem, né? Para falar com ele. Depois a oração de Davi, quando ele se arrependeu, também oração maravilhosa. Salomão, por exemplo, né? Quando Salomão dedicou, né? Fez a oração da dedicação do templo, e assim várias, né? São as orações. Mas hoje eu quero iniciar, né? Falando de uma oração que realmente faz a gente viajar, assim, de ficar imaginando como é que foi aquele momento, né? E hoje nós vamos falar da oração sacerdotal de Cristo, né? Que é algo, assim, tremendo. Todas as vezes que eu leio essa oração, eu fico emocionada. E eu quero ler com vocês, então, a oração sacerdotal de Jesus. Essa oração realmente muito maravilhosa, essa oração. Eu vou começar lendo aqui com vocês, então, João, capítulo 17, né? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim,
como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a mim, como seu filho, a quem me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes, e eles têm guardado a sua palavra. E agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. E é por eles que eu agora rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por eles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. E isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles são do mundo, como eu também. Eles não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Pulando para o verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também contigo os que me destes, para que vejam a minha glória, que me confiastes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Essa oração de Jesus é algo assim que toca qualquer filho de Deus. Porque ele estava orando por nós. Ele orou pelos discípulos
os 12 discípulos, né? Exceto, aliás, ele orou por todos, mas ele citou, né, Judas como sendo o único que se perdeu, né? E orou por nós. Quem somos nós? Os discípulos dos últimos dias. Então, quando nós paramos e pensamos nisso, a gente fica imaginando o que ele estava vendo. Ele nos conheceu, ele viu tudo que ia acontecer, lógico, né? E ele está vendo, né, nesse momento. Ele preparou essa reunião, né? Inclusivamente, ele preparou essa sala para que os filhos dele se reunissem, pudessem ter a liberdade de falar da palavra dele, já que hoje, infelizmente, nas igrejas não está podendo mais falar abertamente daquilo que ele quer que fale, né? E aqui nós temos essa liberdade. Mas eu quero, inclusive, chamar a atenção e voltar no verso 20 aqui, né? Quando ele fala assim, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Que coisa! Quando eu penso nisso, eu fico assim, puxa vida, somos nós, ele estava falando da gente, olha que coisa, eu fico assim emocionada pensando nisso, né? Depois ele diz assim no verso 24 também, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me confiastes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Né? Então, esse pedaço eu pego para dizer o seguinte, que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, assim como Jesus, né, estava já preparado para vir à Terra, para nos instruir, ele já tinha preparado esse povo que ele deveria trabalhar com eles, né? Então, eu quero agora partilhar com vocês também o livro Atos de Apóstolos, na página 20, no segundo parágrafo, e quero partilhar com vocês aqui também sobre essa questão dos apóstolos. Uma grande diversidade caracterizava esses primeiros discípulos, os 12, né? Eles deviam ser ensinados do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Jesus ali pegou, né, variados tipos, são 12, né? Tanto é que na Nova e Eterna Jerusalém, né, são 12 portas, né, 12 fundamentos, né, cada um com a sua característica, né? Para conduzir com esta obra para a qual haviam sido chamados esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade. Que coisa linda, né? Assim como o corpo, né? Cada um tem a sua função, né? E cada um é de um jeito, a orelha é de um jeito, o nariz é de outro, os olhos. Assim também o corpo de Cristo, né? O povo, os seus filhos, os seus discípulos, cada um tem a sua característica especial. Então, chegando à unidade de sentimentos, pensamento e ação. Essa unidade, Cristo tinha por objetivo conseguir. Para alcançar esse fim, procurou mantê-los unidos a Ele, juntinho dele. A responsabilidade que sentia em sua obra por ele era expressa em sua oração ao Pai. Essa oração que nós acabamos de ouvir, né? Então ele disse, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo conheça que tu
me enviastes a mim. Então, nós é que seremos essa confirmação de que o Pai veio para fazer a vontade o Filho veio para fazer a vontade do Pai, e nós estamos aqui para fazer a vontade deles, né? Então, diz, sua constante oração por eles era que fossem santificados pela verdade. E ele orou com segurança, sabendo que um decreto da parte do Todo-Poderoso foi feito antes que o mundo tivesse vindo à existência. Olha só, já estava tudo combinado, né? Sabia que o evangelho do reino devia ser pregado para testemunho a todas as nações, que a vontade fortalecida com a onipotência do Espírito Santo seria vitoriosa na batalha contra o mal, e que a bandeira ensanguentada, sangrenta, um dia haveria de tremular triunfante sobre os seus seguidores. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus, ele sabe, né? Porque ele já nos deu a vitória. Ele está conosco. Ao aproximar-se o término do ministério terrestre de Cristo e conhecer ele, que logo precisaria deixar que seus discípulos, que logo precisaria deixar que seus discípulos levassem avante a obra em sua pessoal supervisão. Procurou encorajá-los e prepará-los para o futuro. Não se enganou com falsas esperanças. Ele não os enganou com falsas esperanças para o futuro. Não. Ele disse para todos eles o que iria acontecer. E o mesmo ele também fez conosco. Ele também não nos enganou. Ele disse o que aconteceria com os discípulos dos últimos dias. E eu quero agora partir para Mateus capítulo 24, versos 21, 24, 25 e 26. E depois nós vamos ler Lucas também. Vamos fazer uma reflexão sobre essas questões. Mateus 24, o verso 21. Ok. Por quê? Agora nós vamos falar de nós, os discípulos dos últimos dias. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, agora Jesus começa a falar conosco. E ele diz que a coisa vai ser mais difícil ainda. E é por isso que ele nos quer bem juntinho dele. É por isso que ele quer que nós entendamos que estamos já no limiar dessa situação e que nós precisamos estar muito bem preparados, porque aqueles que estiverem vivos antes da volta de Cristo vai ter que enfrentar a fúria, a última fúria do inimigo. Então, por isso nós precisamos estar muito
em alertas, em união, porque vai chegar momentos que realmente a coisa não vai ser fácil. Então, nós vamos ler agora também Lucas, capítulo 21. Vamos ler os versos de 9 a 13. Depois, de 16 a 19. De 9 a 13. Diz assim: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Então, lhes disse, 9, exatamente. Então, lhes disse, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas. E também grandes sinais no céu haverá. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Olha só, tudo isso já está acontecendo nos nossos dias. Não, sempre aconteceu, já faz muitos anos que vem acontecendo essas coisas todas, né? Esses sinais. Guerras, rumores de guerras, né? Fome, muitas coisas, terremotos, mas não com a intensidade que está acontecendo nesses últimos tempos que estamos vivendo. Inclusive pandemia, nunca houve pandemia. Houve algumas pestes, como a peste negra, aqui na Europa, mas não chegou a se expandir como esse vírus se expandiu, né? Então, a primeira pandemia que realmente nós sofremos foi essa, que ela alcançou cada canto desse planeta, né? Fez imensas vítimas. Então, ele diz que, antes, porém, de todas essas coisas, o que vai acontecer? Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga, às igrejas, né? E aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. Tudo que aconteceu antes vai se repetir agora com uma maior intensidade, segundo o que Jesus tem nos falado. Então, ele diz também, no verso 16, agora até o 19, no mesmo capítulo 21, ele diz assim: isso aqui, então, nós temos que estar muito preparados, orando muito, clamando muito, pedindo muito o Espírito de Deus que nos capacite, porque isso vai ser muito duro. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão alguns dentre vocês. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da cabeça de vocês. E na vossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Queridos irmãos, quando eu penso, às vezes, no amor que nós temos pelos filhos, pelos pais, né? Por pessoas especiais que nós temos, pessoas que a gente fala assim, não, eu amo demais essa pessoa, não, eu tenho amigos que eu realmente agradeço a Deus, que eu falo, gente, essa pessoa foi realmente especial, foi preparada por Deus para estar na minha vida.
pessoas maravilhosas, que eu amo muito. E aqui está dizendo que pessoas assim, né, é que vão trair. Pessoas que nós amamos tanto. Meu Deus, pai mãe vai entregar os filhos vão entregar os pais. Então, é algo assim que a gente, quando pensa, fala realmente, quando Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Então, nós, como esses discípulos dos últimos dias, vamos enfrentar coisas terríveis, coisas extremamente dolorosas. E nós precisamos estar grudadinhos mesmo no nosso Deus, porque Ele que vai nos dar essa capacidade. Ele nos diz também que muitos... Desculpa, eu perdi aqui um pouco uma coisa. Então, eu quero ler com vocês também, no livro mesmo, também de Atos dos Apóstolos. Eu terminei de ler Atos dos Apóstolos esses dias. Eu fiquei assim, estarrecida, maravilhada com o que eu li. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos mostra ali tudo que eles sofreram, né? Em especial Paulo, porque nós sabemos que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, inclusive as cartas, né? E ele relata ali tudo que ele foi fazendo, como foi fazendo. E o livro Atos dos Apóstolos amplia, então, essa visão, e a gente começa a viajar no tempo e começa a imaginar como que foi essa trajetória do apóstolo Paulo, né? Como que Deus o capacitou, como que Deus usou ele poderosamente, né? Como que ele foi, como que ele se entregou sem reservas nenhuma, de corpo e alma, para esse trabalho. Um momento, irmãos. Então, quando nós lemos o trabalho dele, a dedicação, em nenhum momento esse homem reclamou. Em nenhum momento esse homem falou que estava difícil. Em nenhum momento ele desistiu, ele ia com coragem, com fome, sabe? E com a determinação de salvar as almas. Ele se sentia responsável por essas almas que estavam na ignorância, que não conhecia a palavra de Deus, né? Inclusive, uma das coisas que muito me chamou a atenção foi quando ele foi preso, né? E ele ficou ali preso por 2 anos antes da morte dele. E ele não perdeu tempo. Mesmo preso, tinha um soldado todo o tempo ali atado a ele. Ele começou a pregar para aqueles que trabalhavam com Nero, dentro do sistema. E muitos se converteram, né? E as pessoas, os discípulos, quando lamentavam por ele estar preso, ele falava, não, eu não estou aqui à toa, não, gente. Olha, o Senhor está trabalhando comigo, muitas almas estão sendo salvas, né? Ele chegou, inclusive, a falar com Nero, né? Nero chegou, inclusive, a ficar, assim, tocado, né? Mas ele acabou se deixando levar pelo espírito maligno, né? Nós sabemos que, no fim, Nero se suicidou, né? Mas ele chegou a pregar para Nero, né? Ousadamente. E o Espírito de Deus era tão com ele que ele não temia nada, ele não queria saber se ele ia viver, se ele ia morrer, ele queria era pregar destemidamente a palavra de Deus,
né? Isso me deixou assim, muito maravilhada de pensar, meu Deus, nós também temos que ter teu Espírito, nós também precisamos desse poder, porque nós vamos enfrentar também muitos Neros, nós vamos enfrentar muitos agentes de Satanás que não vai brincar, nós podemos já vislumbrar hoje, quando hoje, às vezes, comenta-se do que está acontecendo na atualidade, a questão dessa luta aí, né, entre direita e esquerda. Às vezes a gente vê as pessoas se posicionando num determinado lado e as pessoas, elas ficam com ódio, elas ficam com raiva quando alguém se posiciona contra elas no sentido eu não penso assim, eu penso contrário, e a gente sente que as pessoas sentem vontade de raiva da gente, ódio uns dos outros. E daí dá para a gente começar a imaginar o que vai ser quando o povo de Deus começar, né, a ter que levantar a bandeira ensanguentada de Emanuel. Não vai ser fácil. Eu quero partilhar com vocês também mais uma porção aqui do livro Atos dos Apóstolos, na página 23. Eu vou ler o segundo parágrafo, depois eu vou para a página 28. Bom, aqui diz assim: em sua reunião... Qual capítulo, irmã, por favor? Desculpa? Qual capítulo? É o capítulo... Eu vou dizer já aqui, peraí. É o capítulo 1, né? O cristianismo em Jerusalém. Deixa eu só confirmar. Aqui. Não, mentira. Me perdoa. É o segundo capítulo, tá? O Preparo dos 12. Ok? Então, na página 23. Em sua reunião de despedida com os discípulos na noite anterior à crucificação, o Salvador não fez referência ao sofrimento que ele havia suportado e teria ainda de suportar. Ele não falou, olha, gente, eu já sofri até aqui muita coisa por causa de vocês, eu estou aqui olha, deixei toda a minha honra, a minha glória no céu, o meu conforto, abri mão de todo o meu conforto para vir aqui sofrer por vocês os terrores que eu vou ter que sofrer. Ele não falou sobre isso, né? Ele não falou da humilhação que que esperava por ele, né? Mas quis apresentar-lhes algo que pudesse fortalecê-los com sua fé, com a fé de Jesus, né? Levando-os a olhar para frente, a recompensa que espera o vencedor. Ele se regozijava na certeza de que poderia fazer por seus seguidores mais do que havia prometido, e o faria, de que nele brotaria o amor e compaixão que purificaria o templo espiritual e tornaria as pessoas semelhantes a ele no caráter, de que sua vontade, robustecida com o poder do Espírito Santo, sairia vencendo e para vencer. Olha que coisa tremenda! Então, qual que era a preocupação dele? Ele pensava, eu tenho que deixar eles fortes, eu tenho que prepará-los, porque eles vão ficar muito assustados com o que eles vão ver. O que os discípulos veriam? Veriam o nosso Salvador tombar. Os discípulos veriam Jesus sendo chicoteado, eles veriam Jesus sendo desprezado, humilhado, esbofeteado. Eles veriam Jesus ser crucificado vergonhosamente, sabendo nós que a crucificação era algo tenebroso, era
para as piores pessoas daquela época, as pessoas que morriam na cruz. Isso tudo ia abalar muito eles, né? Inclusivamente, eles pensaram, puxa vida, a gente pensou que era ele que ia redimir Israel. E, no entanto, olha o que fizeram com ele. Se fizeram isso com ele, imagina o que vão fazer conosco. E Jesus sabia que eles iam ser dispersos, iam ter medo, iam entrar em pavorosa, né? Que o que Jesus ia passar seria algo muito duro. Mas Jesus quis preparar, porque futuramente eles iam ter que honrar, né, o nome de Cristo. Então ele disse: tenho-vos dito isto, declarou ele, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele disse. Eu venci o mundo. Cristo não fracassou, nem se desencorajou. E seus discípulos deviam mostrar fé da mesma persistência e natureza, né? Então, eles iam balançar, né? Eles iam chegar momentos em que eles iam até duvidar, né? De que Jesus, será que é ele mesmo? Né? Porque tudo que eles iam ver Jesus passar, eles, apesar de ter passado esses 3 anos e meio com Jesus, eles ainda não tinham entendido, né? Aquela grandeza, daquela algo daquela magnitude. Eles não tinham entendido ainda, apesar de ter passado 3 anos e meio com o mestre. Então, nós precisamos nos colocar nessa posição e imaginar, né? Se eles passaram 3 anos e meio juntamente ali com Cristo e não entenderam, nós agora precisamos refletir muito sobre isso, porque nós precisamos entender. Eles deviam trabalhar como ele havia trabalhado, buscando dele forças. Embora o caminho fosse obstruído por aparentes impossibilidades, por sua graça deveriam avançar, de nada desesperando e esperando por tudo. Não desanimar e imaginar que a coisa vai ser muito complicada, muito difícil. Cristo havia terminado a obra que lhe fora dado para fazer. Tinha reunido os que teriam de continuar sua obra entre os homens e disse: e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Então, Jesus confirmou e afirmou e orou ao Pai, e falou: Pai, por favor, fortaleça-os no teu espírito, para que eles entendam que eles precisam estar unidos comigo, assim como eu fiquei unido com o Senhor todo esse tempo. Que o Senhor os prepare. Eu não rogo somente. Então, ele fala que aqui ele vai repetir: é por esses agora. Agora, Pai, é por eles, os meus discípulos dos últimos dias. Eu rogo por eles. Que o Senhor os fortaleça, Pai. Porque não vai ser menos difícil do que vai ser por esses desse momento, que vão se seguir agora, do que aqueles que virão no futuro, os discípulos dos últimos dias, né? Então, nós precisamos estar, mais do que nunca, orando e clamando. Conversando ontem com a minha irmã Cláudia, a Cláudia Scarini, que é uma querida que eu amo muito. A gente está sempre orando juntas e sempre dividindo nossas tristezas e alegrias. E nós estávamos falando sobre a questão do que está ocorrendo hoje em nossas igrejas. Não se pode falar nada, temos que ter o máximo cuidado possível,
porque o inimigo, ele está na espreita, ele está vigiando, ele tem seus agentes dentro da igreja. E hoje, com a questão de estar filmando os cultos, tem que tomar o maior cuidado para falar, porque qualquer coisa que falar, os inimigos se levantam com uma fúria tão grande e processa, e porque falou que não devia ter falado, a questão do politicamente correto, todo mundo tem que concordar com tudo, não se pode falar nada. Então, Deus é tão maravilhoso, sabendo disso, que Ele está possibilitando outras formas em que os filhos dele podem estar em comunhão, como, por exemplo, esse momento que nós estamos passando aqui, né? Nessa live. Então, nós podemos estar falando abertamente, podemos ainda estar partilhando desses momentos, mas vai chegar momentos que até essas reuniões que nós estamos fazendo vão ser proibidas. Então, nós vamos ter que estar muito preparados para que nós tenhamos, muitas vezes, que estar sozinhos, porque nós não vamos saber onde que está a Irani, onde que vai estar a Heloísa, onde que vai estar a Júnia, mas nós sabemos que o Senhor vai estar conosco em qualquer momento, onde quer que estejamos. Mas a nossa companhia vai ter que ser somente Jesus, porque nós não vamos poder partilhar mais, porque vai ser tirado, vai chegar um momento que as redes sociais vai cair, nós não vamos poder mais participar disto, nós vamos ter que estar preparados para que sigamos juntamente com Cristo, né? Sem poder estar em comunhão mais uns com os outros. Então, esse é o momento que nós precisamos estar muito unidos, né? E desfrutar desses momentos, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo uns aos outros, né? Bom, deixa aqui ver. Bom, eu quero partilhar com vocês também mais uma porção aqui, né, de Atos dos Apóstolos, na página agora 28 do livro Atos dos Apóstolos, né? Agora, falando sobre a grande comissão, né? O terceiro capítulo. Então, diz assim, último parágrafo, ok? Quando Cristo disse aos discípulos, ide em meu nome, ajuntar na igreja a todos quantos crerem, deixando claro perante eles a necessidade de manterem simplicidade. Quanto a menos fosse a ostentação e exibicionismo, maior seria sua influência para o bem. Os discípulos deveriam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Deviam imprimir no coração dos ouvintes as mesmas lições que eles haviam ensinado. Então, Cristo não disse a seus discípulos que sua obra seria fácil. Mostrou-lhes a vasta confederação do mal arregimentada contra eles. Teriam de lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, pessoas que vão se levantar dentre a nossa própria família, entre os nossos amigos, dentro da nossa própria igreja, pessoas que vão se levantar, né, contra a bandeira de Jesus, levantando outras bandeiras, defendendo
coisas horríveis contra o povo de Deus, contra os princípios de Deus, ideologias tenebrosas, horrorosas, dentro da própria igreja, isso vai acontecer. E é sobre isso que Jesus tem nos advertido. A coisa vai ser difícil, vai ser pesada, não vai ser menos do que aconteceu com os discípulos, dos primeiros discípulos. Vocês vão enfrentar coisas igual ou piores do que eles enfrentaram. Mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assim como os discípulos receberam a chuva temporã, nós também receberemos a chuva serôdia. Por isso, temos que buscar e implorar e suplicar pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai nos encher de coragem, vai nos encher de amor, né? O apóstolo Paulo, ele era tão perseguido, tão duramente perseguido, mas nós podemos perceber que em nenhum momento ele mostrava medo, ele mostrava desespero, ele ia em frente. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que clamar muito pela unção do poder do Espírito Santo. A única coisa que metia medo no apóstolo Paulo, sabe o que era? Era perder uma alma. Ele não admitia perder uma alma. Quando alguém se afastava da verdade, mas ele ficava, era o único momento que você via ele muito chateado, ficava triste, sabe? Ele não aceitava. Ele até, às vezes, se culpava. Será que foi por minha causa? Eu não fiz alguma coisa direito? Eu não ensinei alguma coisa que eu deveria ter ensinado? Era a única coisa que deixava ele, assim, mesmo desolado, era quando ele percebia que alguém estava afastando, né, dos caminhos do Senhor. Jesus nos assegurou os discípulos que estaria com eles. E se fossem avante com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. Então, a fé não pode faltar. Nós temos que ter muita fé, exercitar a fé, orar, clamar. E nós estamos já nesse processo de ter que estar exercitando a nossa fé o tempo todo, né? Cuidando da nossa mente, vigiando para que nós não venhamos a vacilar no nosso dia a dia. Porque no nosso dia a dia somos atacados todo o tempo. E muitas vezes a gente sente o impacto da flechada do inimigo, né? E nesse nosso dia a dia, nós vamos lutando e vamos vencendo um dia de cada vez. Então, ele diz assim: ordenou-lhes que fossem valorosos e fortes, pois alguém mais poderoso que os anjos, o general das hostes celestiais, estaria em suas fileiras. Então, ele disse: eu vou estar com vocês. Sejam firmes, sejam fortes. Quando vocês vacilarem, gritem por mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui do ladinho de vocês. Eu não vou abandonar vocês. Mesmo na pior das hipóteses de vocês, no pior sofrimento, eu estarei. É o general das hostes celestiais que estará conosco. Ele tomou completas providências para a continuação de sua obra e assumiu a responsabilidade e seu êxito. Enquanto obedecessem sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Então, estarmos todo o tempo, não vacilantes, trabalhando. Ele disse: ide por todas as nações, até as mais distantes partes do mundo, habitados, e estejam certos de que a minha presença estará com vocês mesmo ali. Trabalhem com fé e confiança, pois em tempo algum eu os deixarei. Estarei sempre ajudando-os a executar suas tarefas, guiando-os, confortando-os, santificando-os e sustentando
dando-lhe sucesso quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Então, Jesus, ele está aqui dizendo para nós que não há motivo de vacilarmos. Mesmo que venhamos a balançar em algum momento, ele vai estar ali conosco, nos sustentando, confirmando o trabalho que estaremos fazendo em prol das almas que vão precisar do nosso testemunho fiel. Então, nós precisamos imensamente de estarmos muito firmes todo o tempo. E isso começa já hoje, agora, né? Cada momento que nós vivemos, a cada dia que Deus nos dá, nós temos que estar firmes e não vacilantes, né? Vou ler aqui para vocês também o primeiro parágrafo da página 30. Diz assim, bom, é que o finalzinho da 29, o sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação foi preenchida. A obra, porque viera a este mundo, fora realizada. Ele conquistara o reino, arrebatara-o de Satanás e se tornara herdeiro de todas as coisas. Estava a caminho do trono de Deus para ser honrado pela hoste celestial, revestido de autoridade limitada, deu aos seus discípulos a sua comissão. Então ele veio, abriu o caminho, mostrou como que deveria ser, deu o exemplo, viveu na carne toda a dor e o sofrimento. Então, ele sabe o que o povo dele passa aqui na terra, porque ele passou isso na própria carne, ele sofreu na própria carne toda a dor, toda a maldade do nosso arqui-inimigo. Então ele disse, ide agora, ensinai todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Depois, batiza-os. Então, ele disse que nós deveríamos seguir as pegadas dele. Que tudo que nós passássemos era para que nós lembrássemos que ele passou também. Ele veio aqui e passou tudo por nós. Nós temos que lembrar disso. Nós temos que ter isso vivo todo o tempo na nossa mente e pensar assim, não, ele passou por nós. E agora é nossa vez de passar por ele também. Né? Então, irmãos, todos nós sabemos que a luta não é contra as pessoas. Nós temos que estar o tempo todo nos lembrando disso. Porque a luta não vai ser contra o irmão, não vai ser contra o filho, não vai ser contra a mãe, contra os nossos queridos amigos. Não. Nós vamos ter que lembrar que o inimigo é que está ali, atrás daquela pessoa. Infelizmente, pessoas que nós tanto amamos. Pessoas que nós falávamos assim, nossa, eu faço qualquer coisa por essa pessoa. Inclusive filho. Quantas vezes nós, mães, falamos assim, eu dou a vida pelo meu filho. Eu dava tudo para estar sentindo o que ele está sentindo. E são pessoas assim que nós tanto amamos, que vai estar sendo usado pelo inimigo. Então, nesse momento, nós não vamos poder ter raiva daquela pessoa, ter vontade de puxa vida, como é que você está me traindo? Como é que você, uma pessoa que eu amei tanto, pessoa que eu confiei tanto, é você que está fazendo isso comigo? Não, não é ela. É o inimigo que vai apossar dessas pessoas. Por isso, o Salvador sabia que nenhum argumento, embora lógico, enterneceria corações endurecidos, nem atravessaria a crosta da mundanidade.
e do egoísmo. Ele sabia que os discípulos precisavam receber o dom espiritual. Ele sabia que sem o Espírito Santo, nenhum de nós suportaria o que nós temos que suportar. É o Espírito Santo que vai revestir os filhos de Deus, que vai me revestir, que vai revestir cada um de vocês, para que possa resistir essas coisas tão cruéis que vão acontecer. Que o evangelho só seria eficaz se fosse proclamado pelos corações aquecidos e lábios tornados eloquentes pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A obra comissionada aos discípulos iria requerer grande eficiência, porque a onda do mal avançava e agora a onda do mal avança profunda e forte contra nós, os discípulos dos últimos dias. Sabemos que o inimigo não tem nada a temer, ele não tem nada a perder, ele já perdeu, ele já foi derrotado. Hoje, mais do que nunca, ele está pronto para destruir os filhos da luz. Entretanto, nós, como filhos, como fiéis soldados do Senhor, do nosso Cristo, avançaremos confiantes em nosso general, pois ele já venceu o nosso arqui-inimigo. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão de hoje indo para Josué, capítulo 1 de Josué. Quero terminar com essa última reflexão aqui, porque o bastão, ele foi passado, né, até chegar em nós. Lembro quando o apóstolo Paulo fala da coroa, né, e nós também podemos lembrar daquela tocha de fogo, né, que vai passando até chegar no último, e tem o bastão, né, que vai passando de um para o outro. Jesus, ele pegou o bastão, e ele passou o bastão para os discípulos. E os discípulos foram passando de um para o outro, até chegar em nós, agora, nos últimos dias, né? Então, nós sabemos que tudo é um paralelo na palavra de Deus. Cada história da palavra de Deus serve para nos fortalecer, para nos dar poder, para que nós alimentemos essa chama, né? A chama do amor de Deus, a chama da vida eterna, né? Então, nós temos que estar passando o bastão da esperança o tempo todo. E agora, eu termino a reflexão lendo com vocês o primeiro capítulo de Josué. Ele diz assim, eu vou ler aqui a partir do verso 7. Josué, capítulo 1, verso 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andes. Então, hoje Jesus está falando para nós, né? Ele falou aqui de Josué, falando que era para ele seguir as pegadas de Moisés. E agora nós temos que seguir as pegadas dos discípulos, né? Então, não cesse de falar do livro dessa lei. Nós sabemos que a lei é que vai ser o grande divisor, né? Sábado versus domingo. Então, nós não podemos cessar de falar. Antes, medite nela, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito na lei. Então, farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. E ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo, onde quer que vocês forem. E eu termino aqui, essa manhã, com essa reflexão, dizendo que nós temos que ser forte. O Senhor nos disse: ser forte e corajoso. Amém, irmãos. Glória a Deus. Sermos fortes e corajosos, eis a ordem do Mestre. Que o Senhor nos abençoe. Neste momento, nós vamos fazer 2 orações. A terceira será cantada. Eu peço, Fátima, por favor, que você faça uma oração e um voluntário para fazer a segunda oração, por favor. E vamos dobrar os joelhos. Vamos falar com o nosso Deus. Amém. Querido Deus maravilhoso e eterno, obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez exemplo por nós. Não há no Senhor nenhuma mancha sequer. Não é à toa que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor nosso maravilhoso, nosso Salvador, obrigada por ser o nosso general. Obrigada porque o Senhor disse que estará conosco todo o tempo. O Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos dará coragem, porque a tua palavra diz assim: olha, eu não sou Deus de covardes, eu sou Deus de corajosos. E ser corajoso é estar dependente do Senhor. Ser corajoso é poder ter a certeza de que o Senhor estará conosco até o fim. O Senhor nos prometeu. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas o Senhor disse que estaria conosco. E nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor estará conosco, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem, ó Pai, um grande desejo de nos ter contigo. Nós sabemos que mais do que nós, o Senhor está desejoso de vir nos buscar. Por isso, ó Pai, fortaleça a sua igreja. Fortaleça o seu povo, Pai. Que hoje, o dia que o Senhor está nos dando de presente, o Santo Sábado, possamos estar na sua presença, possamos te adorar, possamos ter coragem e ser destemido como o Senhor foi, ó Pai. Porque o que o Senhor passou, tudo que o Senhor sofreu, foi prova de coragem, de determinação. O Senhor sofreu coisas que nós jamais sofreremos, porque o Senhor se fez carne, habitou no meio de nós para sofrer tudo que nós sofremos, passar por tudo que nós passamos e ainda muito mais. Obrigada, Senhor, por nos dar certeza de que estarás conosco até o fim. Em nome de Jesus, querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse sacrifício maravilhoso do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, por estar na tua presença. Agradecemos ao Senhor por nos despertar, meu Deus, nesta manhã, para mais uma vez estar na tua presença. Pai, quero rogar ao Senhor pela vida da Fátima, Pai, que neste momento foi em tuas mãos um vaso precioso, um instrumento para trazer para a tua igreja, nesta manhã, esta mensagem de advertência, essa mensagem tão profunda, tão maravilhosa. Oh Deus, abençoa a vida da tua serva. Eu não a conheço, mas o Senhor sabe a necessidade dela.
sonda o coração e a mente dela. Pai, supra a necessidade dela, derrama sobre ela o teu Espírito Santo. Pai, contemple que nesta sala cada lar representado, cada família. Ó Deus, por misericórdia, sonda nossos corações e supra a nossa necessidade. Pai, se tem alguma pessoa aqui, Pai, que está passando por momentos difíceis, por provações, por tentações, talvez por enfermidade, eu peço, Senhor, meu Deus, repreende, cura, restaura. Pai, derrama sobre todos nós a bênção da cura física, a cura moral, a cura emocional, a cura espiritual, em todos os ângulos que cada um de nós estamos necessitando de uma cura. Por misericórdia, derrama sobre nós a tua cura. E por misericórdia, Pai, nós estamos vivendo os últimos momentos da história dessa terra e nós ficamos tão angustiados por ver em nossas voltas, Pai, tanta indiferença. A gente está vendo literalmente, Pai, o inimigo cumprindo a profecia que a tua serva diz. O inimigo está colocando as pessoas lutando para nos colocar, para dormir, nos colocar na sonolência de Laodiceia, até que passe o tempo de preparo e nós nos encontramos despreparados. Meu Deus, não deixe isso acontecer com nenhum de nós que estamos aqui nessa sala, que estão levantando as madrugadas, orando, buscando, clamando o Senhor por um reavamento, uma reforma. Ó Pai, por misericórdia, Pai, todos nós temos aqui filhos, temos família, Pai, como a irmã falou, tem uma pessoa que nós amamos tanto, Pai, desejamos tanto vê-las no céu, e nós estamos vendo essas pessoas, Pai, completamente indiferente, descuidada. O que nós podemos fazer, Jesus? O que? Me ajuda, nos ajuda, por misericórdia. Faz de nós, ó Deus, instrumento das tuas mãos para despertar, para reavivar, para tocar, para falar, para conversar, por misericórdia, Pai. Senhor, não nos deixa fora do céu, Jesus, por misericórdia, nos ajuda a nos preparar, nos santificar, e nos usa, não nos deixa também calados, nos dá poder para nós falarmos, irmos aonde o Senhor quiser, irmos aonde o Senhor mandar. Nos ajuda, Pai, faz de nós instrumento nas tuas mãos, por misericórdia. Eu te rogo, te suplico essas bênçãos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Valmir? Senhor, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, minha querida irmanice. Muito obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos dois. A irmanice fez louvor agora e após as considerações nós também teremos o irmão Valmir. Neste momento nós iniciamos as nossas considerações. O que você deseja compartilhar conosco? O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de comentar o que a irmã leu no livro Atos dos Apóstolos, que duas coisas, toda mensagem chama a nossa atenção, né? É a palavra de Deus. Toda mensagem chama, mas sempre tem aquilo que mexe mais, talvez aquilo que nós estamos necessitando ouvir mais naquele momento. Então, a primeira coisa que me levou a refletir é que João 17, João 17, a oração sacerdotal, a oração de Cristo por mim e por você, me levou a refletir. Eu olhei na minha Bíblia, estava anotado aqui,
eu havia notado que a resposta à oração de Jesus é a minha decisão. E quando a irmã leu este capítulo, reacendeu no meu coração o que eu tinha notado aqui há alguns anos atrás, que nós somos frutos da oração que Jesus fez, né? Ele orou por mim e por você. E me emocionou muito relembrar disso. No momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando eu aceito, nós estamos sendo resposta à oração de Jesus. E outra coisa que tocou muito meu coração é ver o convite do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, ver o Senhor dizendo para nós que ele se regozijava na certeza de que poderia fazer pelos seus seguidores mais do que ele havia prometido, e o faria. Olha a alegria de Cristo, a alegria, a certeza de saber que ele poderia fazer e que ele faz mais do que ele prometeu para nós. É muito amor. Outra coisa também que me tocou é que ele diz mais, né, de que dele brotaria amor e compaixão, que purificaria o templo espiritual e tornaria as pessoas semelhantes a ele no caráter. Que promessa, que alegria, que promessa! Te tornar semelhante a Jesus no caráter. Que privilégio, irmãos! Eu quero, Senhor, ser semelhante ao meu Jesus, ter um caráter transformado pelo poder de Deus. Irmãos, nós não podemos mudar o nosso coração. Nós não podemos controlar as nossas emoções, mas nós podemos autorizar, podemos dizer para ele: Senhor, nós aceitamos, eu quero, a nossa vontade, diz desejado de todas as nações, a nossa vontade. E quando nós falamos: Senhor, eu quero ser semelhante ao meu Jesus no caráter, eu quero resplandecer o caráter de Cristo. Então, a nossa vontade, quando é colocada nas mãos do Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração e nós então somos transformados, né? Essa mensagem tocou muito o meu coração, estava marcada aqui também no meu livro e relembrou, reacendeu aquilo que precisa ser reacendido no nosso coração. Ter desejo de ser transformado pelo poder de Cristo. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Júnia, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Deus seja louvado, né? Todas as manhãs a gente tem recebido esse pão quentinho do céu. E hoje eu louvo a Deus pela vida da irmã Fátima, por ter se colocado nas mãos dele e ter trazido até nós esse pão dos céus. E eu fico assim, como que eu posso dizer? Eu acho que felicidade ainda é pouco para expressar o sentimento que eu tenho em ver as respostas de Deus. A gente ora pelos mensageiros, a gente glorifica Deus pela vida deles, mas a gente não sabe qual é a mensagem que Deus vai nos enviar, né? E uma das coisas que eu tenho orado, que eu tenho pedido a Deus, que eu tenho suplicado é: Senhor, transforma meu caráter. Até hoje eu ainda não consegui reparar e identificar qual é a parte mais forte, com quem eu me identifico, né? Qual é a minha característica principal ali.
entre os apóstolos. É algo que eu quero estudar muito sobre essa questão das características. E hoje a irmã, mais uma vez, acentuou, é possível. Às vezes a gente ouve as pessoas falando de modo tão superficial, né? A questão da mudança de caráter, que é impossível viver aqui nesse mundo de pecado com um caráter transformado, que assemelha ao caráter de Cristo. E, mais uma vez, a palavra do Senhor vem confirmando para nós que é possível, sim, muito mais do que está prometido. Então, é possível, sim, a gente viver em meio a esse mundo de perdição, a esse mundo de pecado, mas com um caráter transformado, sem nos contaminar com as coisas desse mundo. E eu louvo a Deus, porque essa oração foi por mim também, né? Jesus, ele faz uma afirmação: nenhum deles perdeu o Pai, exceto o filho da perdição. Então, e ele ainda explica, né? E aquele se perdeu para se cumprir também as Escrituras. Mas a vontade de Deus é que onde Ele está, nós também estejamos. E se a gente anseia pela Canaã celestial, manhã após manhã, eu creio muito mais anseia o Pai pela nossa chegada lá. E Ele nos encoraja. E Ele nos impulsiona. E a missão precisa ser cumprida. E a gente precisa ter essa certeza todos os dias. E eu estava aqui meditando na oração da irmã Terezinha, né, quando ela orou pelos enfermos. Eu falei, talvez a irmã Terezinha nem saiba realmente que tem alguém aqui precisando muito das nossas orações. E a irmã Heloísa está muito enferma e a gente precisa orar realmente uns pelos outros. A Elo, ela foi acometida de Covid nas últimas horas, né? E ela não está bem realmente. Que Deus nos ajude a ter essa preocupação uns com os outros e que o amor se faça presente em nossas vidas, porque o que nos faz ter esse sentimento de preocupar uns com os outros é o amor. O irmão Mário ontem nos conclamou a estar junto com eles nas lutas, em oração, e eu acredito que cada um de nós aqui temos uma luta específica, mas o Senhor Deus nos encoraja. Avante! Ele já venceu essa batalha. Jesus já venceu essa batalha por nós. Nós só precisamos perseverar. Deus abençoe, irmã Fátima, Deus seja louvado na sua vida, e nós continuamos orando. Que, se não nos conhecermos aqui, nessa terra, certamente, na manhã da ressurreição nos abraçaremos, em nome de Cristo Jesus. Meus queridos, então vamos ler os pedidos de oração que estão aí, vamos apresentar o nosso Deus, interceder pelos nossos irmãos, e neste momento, hoje é sábado, nós já estamos no nosso tempo, nós vamos fazer uma oração, e logo em seguida teremos o louvor, uma oração cantada com o irmão Valmir. Dobramos o nosso joelho, muito obrigada, Júnia, pela sua contribuição. Irmã Fátima, muito obrigada por você se colocar nas mãos do Senhor, por você se permitir ser um instrumento nas mãos de Deus. Pedimos que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, e
Neste momento, nós vamos dobrar os nossos joelhos e falar mais uma vez com o nosso Deus. Querido Deus, Pai, te somos gratos pela mensagem que o Senhor enviou para nós. Pai querido, fomos chamados pelo teu nome. O Senhor sonhou conosco desde a fundação do mundo. Muito obrigada, Senhor. Nós somos respostas à oração do Senhor Jesus. Aqui estamos, Pai, e queremos te dizer que nós aceitamos, Pai, ser teus filhos, aceitamos o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Dê-nos a mente de Cristo. Toma o nosso coração, Pai. Cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto. Queremos refletir o caráter do nosso Jesus. Faça o que for necessário fazer, Pai. Quebra-nos quantas vezes for necessário, mas faça de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Faça de nós o sal da terra. Aqui estamos, Pai. Aqui estamos. Queremos ser transformados pelo teu poder. Queremos ser novas criaturas, Pai. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Te pedimos que visite cada lar aqui. Seja, Pai querido, com a nossa querida irmã Fátima. Abençoe a vida dela, seja com a família, seja com cada lar aqui representado e com as pessoas que ouvirão esta mensagem. Cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, Pai, através do YouTube, o Senhor sabe. Nós te pedimos que abençoe a vida desta pessoa também. Sabemos que o Senhor está com as mãos estendidas para nos abençoar. O céu está aberto para derramar sobre nós bênçãos sem medidas. O Senhor prometeu, acabamos de ler, que o Senhor deseja fazer, que o Senhor fará por nós mais do que o Senhor prometeu. E nós sabemos disto. Portanto, nos abençoe e nos guarde. Nos dê um sábado feliz na tua presença. Fica conosco, Senhor. Necessitamos da tua presença e já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Marani, bom sábado a todas. Na verdade, nós vamos fazer um trio aqui, tá? Eu seja louvado. E a irmã Labete, que está nos visitando aqui para passar o sábado do Senhor conosco. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. Ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar. Na contrição então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo
achei, pertence ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Um feliz sábado a todos. Que o Senhor nos abençoe, fortaleça nossa fé cada dia. E que o Senhor nos ajude, nos ensine a santificar o sábado, santo dia do Senhor. Santificar aqui na terra, da mesma maneira que os anjos santificam no céu. Um feliz sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário. Vamos lembrar de orar pelos nossos irmãos, os pedidos de oração que foram colocados aqui. Amém. Feliz sábado para todos também. Deus os abençoe. Feliz sábado.